Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos fazer exercício agora de gases. Primeira questão, um gás contido em um cilindro, a pressão atmosférica, então a pressão inicial desse gás, deixa eu botar aqui, pressão inicial de 1 atm, ocupa um volume V0, tá ali, a temperatura ambiente T0 em Kelvin. O cilindro contém um pistão de massa desprezível, que pode mover-se sem atrito e que pode até, em seu limite máximo, duplicar o volume inicial do gás. Então, o volume inicial era V0. Ele pode duplicar. Volume máximo, final, 2V0. Esse gás é aquecido, fazendo com que o pistão seja empurrado ao máximo até que a temperatura do gás atinja 4 vezes T0. Então, a temperatura inicial, que era T0, foi até 4T0, temperatura máxima. Na situação final, a pressão do gás no cilindro deverá ser... Acabou. Ele quer saber a pressão final. Está aqui. Por isso que é muito importante colocar os dados. Pressão inicial 1 atm. Aí está aqui. Volume inicial, temperatura inicial, pressão inicial. Volume final que ele deu no texto, temperatura final que ele deu no texto, o que ele quer saber, a pressão final. Falou de gases ideais, olha só, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão, volume e temperatura final. Tudo bem? Vamos lá. Pressão inicial, ele falou que valia 1 atm, volume inicial ele chamou de V0, temperatura inicial T0, igual, pressão final ele quer saber, volume final, ó, olha o volume final aqui, 2 vezes o volume inicial, divididos pela temperatura final, que é 4 vezes a temperatura inicial. Olha só, a gente tem V0 dos dois lados e T0 dos dois lados. Então, a pressão final, ó, pega esse 4, passa para o outro lado, 4 vezes 1, e o 2 passa dividindo. Então, a pressão final vai ser o quê? 4 dividido por 2, 2 atm. Acabou. Aí ele fala aqui, as alternativas. A situação final, a pressão do gás no cilindro deverá ser metade da pressão atmosférica? Não, pô. Pressão atmosférica era 1. A gente achou 2. Igual à pressão atmosférica? Não. 2 vezes a pressão atmosférica? Sim, letra C. 22, letra C, 23. Vamos lá. Um congelador doméstico, freezer, está regulado para manter a temperatura do seu interior a 18 graus Celsius. Então, vou botar aqui. Temperatura inicial, menos 18 graus Celsius. Sendo a temperatura ambiente igual a 27 graus Celsius, ou seja, 300 Kelvin, tá vendo? A segunda questão que a gente faz, e é a segunda questão que nem sempre, tá bom? Mas é a segunda questão que ele lembra, temperatura tem que estar em Kelvin. Então aqui é a mesma coisa que 300 Kelvin. Então, só para dar uma lembrada, como que a gente passa de graus Celsius para Kelvin? É só somar 273. Então aqui, menos 18, são quantos kelvins? Ó, menos 18 mais 273 é igual a K. K é igual a 255 Kelvin. Beleza? Deixa eu ver se fiz a conta certa. 273 menos 18. Perfeito. Vamos lá. O congelador é aberto e em pouco depois fechado novamente. Então, beleza. Temperatura lá dentro, menos 18 graus Celsius. Aí esse cara foi lá, abriu a geladeira, esperou um tempo, olhou, aí esqueceu o que ia pegar. Sempre acontece isso. Aí fechou. Suponha que o freezer tenha boa vedação e que tenha ficado aberto o tempo necessário para o ar no seu interior seja trocado pelo ar ambiente.
quando a temperatura no freezer for voltar a atingir 18 graus Celsius, a pressão no seu interior é de quanto? Aí vamos pensar. Levando um pouquinho no dia a dia. Quando você abre o congelador, pega alguma coisa e depois fecha, depois de um tempinho, você tem facilidade em abrir o congelador de novo? Não. Parece que ele cola, né? Aí você fala assim, pô, mas por que ele cola? Será que é um sistema da geladeira? Será que tem uma borracha ali que ela cola, depois de um tempo ela solta de novo? Ou tem a ver com o que a gente está estudando? Com a pressão ali dentro, beleza? Vamos ver. Então, ó, aqui a gente não vai levar em consideração a variação do volume do freezer. Então, o volume inicial e o volume final é exatamente o mesmo. O freezer não vai mudar de tamanho quando você abre e fecha. Falou de gases ideais, você tem pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, igual a pressão, volume e temperatura final. Aqui, inicial é quando você abre o freezer. Então, quando você abre o freezer, pressão é a pressão atmosférica, vale 1. Volume, V0, e a temperatura é a temperatura ambiente. Ele falou, vamos supor que você deixou aberto até trocar todo o ar ali de dentro. Então, a temperatura era, vou botar aqui para não ficar confuso, era de 300 Kelvin. Lembra que sempre vai ter que estar em Kelvin. Beleza. Quando você fecha, a pressão final ele quer saber, o volume final é o mesmo, não vai mudar, e a temperatura final 255. Beleza? Ó, volume da geladeira, do freezer não vai mudar, posso cortar V0 com V0, 255 vai lá para cima, 255 vezes 1 dividido por 300 é igual à pressão final. Essa pressão final, se você for ver, pressão final 255 dividido por 300. Isso aqui é menor que 1, tá bom? Aí se você for ver as opções, olha só, vou ler para vocês. Letra A, cerca de 150% da pressão atmosférica. Ele falou que a pressão aumentou, não pode. B, cerca de 118% da pressão atmosférica. Não, pô, aqui vai dar menor que 1, menor do que a pressão atmosférica. Eu botei aqui, ó, pressão atmosférica. Então, aqui é pressão atmosférica, aqui vai dar um número menor que 1. C, igual a pressão. Aqui não vai dar 1, então não é igual a pressão. Aí tem duas opções. D, cerca de 85% da pressão atmosférica, e a letra E, 67% da pressão atmosférica. De novo, saber fazer prova objetiva é você ver essas situações. Se tivesse somente uma opção menor do que 100%, você já marcaria e já pularia para a próxima. Mas ali, como tem duas, você vai ter que fazer essa divisão. Quando você faz essa divisão, dá 0,85, tá bom? Que é 85% da pressão atmosférica, que é a letra D, tá bom? Beleza. Fazendo a continha mesmo aqui, só na última linha, que era necessário para fazer, beleza? Próxima, questão da Unirio, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vou ler a questão da Unirio. Uma determinada massa de gás perfeito, ali, de novo, gás perfeito, tá bom? Inicialmente no estado 1, sofreu as seguintes e sucessivas transformações gasosas. Foi comprimido isotermicamente até... Calma aí. Foi comprimido isotermicamente, ele está falando de transformações. Aí você dá uma olhada na questão, se você for ver, as opções são gráficos, tá? Gráficos de quê? Vamos só botar aqui. As opções são gráficos de volume com a temperatura. Beleza. Aí ele falou que na primeira transformação, vamos voltar então, vamos lá. Uma determinada massa de gás, beleza, perfeito, inicialmente no estado 1, sofreu as seguintes sucessivas transformações gasosas. Vamos ver a primeira. Foi comprimido. Comprimido é o quê?
o volume dele diminuiu isotermicamente. Então, a primeira transformação foi uma transformação isotérmica. Isotérmica. Só que ele falou que foi comprimido. Então, o volume dele diminuiu, só que isotermicamente. Então, aqui, partiu de um estado 1, e foi até um estado 2, vê se teria alguma outra opção. Ah, como que o Rômulo sabe que foi assim? Olha só, de novo, ele foi comprimido, então um volume que era um volume grande, se transformou num volume pequeno. Olha o eixo Y, é volume. Foi comprimido, e por que eu sei que foi uma reta vertical? Isotermicamente. A temperatura não mudou. Se você for ver, ó, se você prolongar isso aqui, botar T0, aqui, tanto no 1 quanto no 2, a temperatura é a mesma. Então, ele foi comprimido isotermicamente. Vamos lá. Para o estado 2, está aqui, desenhei já, do 1 para o 2. Depois, ele foi aquecido isobaricamente. Então, a segunda aqui foi, deixa eu botar assim, do 1 para o 2 e aqui do 2 para o 3. Isobaricamente. Transformação isobárica. Isotérmica, T0 igual a T, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Então, ele falou que a transformação, ele foi aquecido, logo a temperatura aumentou, só que isobaricamente. Vamos lembrar aqui rapidinho. Transformação P0, V0, T0, PVT. Ele falou que foi aquecido, a temperatura aumentou, só que isobaricamente a pressão é a mesma, então eu posso cortar isso aqui. Isso quer dizer o quê? Que V0 sobre T0 é igual a V sobre T. Essas duas frações são as mesmas. Então, se a fração é a mesma, quer dizer que alguma razão assim, se eu fosse colocar um número para ficar mais fácil para você, seria tipo assim, ó, 2/3 igual a 4/6 vezes 3, 6 sobre 9. Então, ali, quando você muda assim, quer dizer que é uma reta, assim. Isso aqui é uma curva ou uma transformação característica sendo isobárica. Num gráfico de volume com temperatura, se ele falou que foi uma transformação isobárica, tem que ser uma reta assim, porque essa fração vai ser mantida igual. Tudo bem? Beleza. E, finalmente, esfriado isometricamente. Deixa eu apagar isso aqui. Então, do 3 para o 1, foi isometricamente. Transformação isométrica. Isométrica é volume constante, tá bom? Isometricamente aparece de várias maneiras. Pode ser isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Então, aqui, na transformação isométrica, aparecem 3 nomes. Vou botar aqui. Nessa questão, ele botou isométrica, mas pode ser isocórica ou isovolumétrica. Qualquer uma dessas 3 é a mesma coisa. Então, está aqui. Só baixar mais um pouquinho. A terceira transformação, do 3 para o 1. Então, aqui, primeira transformação, ele falou que foi uma compressão isotérmica, depois a temperatura aumentou, só que isobaricamente, então essa reta aqui, e depois a terceira e última transformação foi isovolumétrica, está aqui, ó, transformação que ele manteve o volume. Então, qual é o gabarito? Letra A. Vamos lá, próxima. Questão da PUC. Vamos seguir aqui, deixa eu apagar essa.
Ele fala assim: um balão meteorológico foi inflado com hidrogênio, adquirindo um volume V0. Tudo bem. Em um local onde a temperatura ambiente é 27 graus Celsius. Então, vamos lá. Volume V0, temperatura inicial 27 graus Celsius. Lembra que temperatura só pode ser em Kelvin. E a pressão atmosférica de 1 atm. Então, a pressão inicial, 1 atm. A certa altura, o balão começou a subir, beleza? A certa altura, em relação ao solo, verifica-se que o seu volume aumentou 20%. Olha só, o volume que era V0, ele disse que aumentou 20%. Se o volume se mantesse o mesmo, seria assim, V igual a V0. Se o volume aumentou, 1,2 V0, aumentou 20%. O 1 é de 100% e aqui foi o quanto que ele aumentou, que é 20%. Então, o volume final é igual a 20% do volume inicial. Beleza? Aí ele falou, aumentou 20% do volume inicial e a temperatura alcançou, então a temperatura lá no alto alcançou menos 21 graus Celsius. Tudo bem, vamos lá. Com base nesses dados, é possível afirmar que a pressão do ar em atmosferas naquela altitude é igual, então a pressão final em atm é o que ele quer saber. Beleza? Falou de gás. O gás está aprisionado no balão. Está aqui, ó. Eu tinha o balão aqui, estava assim, um nozinho, assim. Aí ele começou a subir, ele expandiu, tá? Ele aumentou o volume dele ali, deixa aqui, tá assim, beleza. Não sei porque eu fiz esse desenho, senti vontade. Vamos lá. Aqui, ele tinha um volume inicial, temperatura inicial e a pressão inicial. Aqui ele vai ter um volume, temperatura e pressão final. Então aqui, o gás continuou aprisionado? Então, ó, PV. Só isso. Vamos lá. Pressão inicial, lá no chão, 1 atm. Volume inicial, V0. Temperatura inicial, 27. Aí você fala assim, caraca, 27. 27 graus Celsius. Mas não pode, tem que ser em Kelvin. Então, 273 mais graus Celsius é igual a Kelvin. 273 mais 27 é igual a K. K é igual a 300. Está aqui, 300. Igual. Pressão final, ele quer saber, beleza. Volume final, está aqui, ele deu, aumentou 20%. Então, 1,2 V0 sobre temperatura. É a mesma coisa. Vou fazer de outra cor aqui, ó. 273 menos 21. A fórmula é mais, mas como a temperatura é negativa, ficou assim. Kelvin. Então, aqui, fica 273 menos 21. 252 Kelvin. Então, aqui, 252. Então, eu tenho V0 dos dois lados, posso cortar. Então, a pressão final, ó, passa para lá multiplicando. 252 divididos por 300. Pressão vai ser igual, vamos lá. 200, na última linha, a continha. Então, 252 dividido por 300, 0,84. Mas ele quer, com base nesses dados, é possível afirmar que a pressão do ar em atmosfera naquela altitude é igual a 0,8. Beleza? Letra A. Então, aqui, letra A. Vamos lá, próxima. Deixa eu apagar, tira uma foto aí. Vamos lá, próxima questão.
26. Fulvestre. O cilindro, da figura é fechado por um êmbolo que pode deslizar sem atrito e está preenchido por uma certa quantidade de gás que pode ser considerada como um gás ideal. Falou gás ideal de novo. A temperatura de 30 graus Celsius. Há uma altura H na qual o êmbolo se encontra em equilíbrio, vale 2 centímetros. Deixa eu desenhar aqui, para você conseguir visualizar o que ele está falando. Ele tem um êmbolo assim. Aí está aqui, assim, e aqui. Aí aqui está o êmbolo, ó. Ele falou, o êmbolo está aqui. Ele falou que no início, a altura dele aqui era igual a 2 centímetros. Tá? Aqui está o gás. Tá bom? Agora com o desenho, vou ler de novo. Um cilindro da figura é fechado por um êmbolo que pode deslizar sem atrito e está preenchido por uma certa quantidade de gás que pode ser considerado como ideal. A temperatura, beleza? Então aqui, temperatura inicial, 30 graus Celsius. Beleza? Botou a temperatura, já passa para Kelvin logo. 273. Então, 303 Kelvin. Viu graus Celsius, já passa para Kelvin somando 273. Deixa aqui assim, ó. Mais. Pronto, já passei para Kelvin. A altura H, na qual o êmbolo se encontra, está em equilíbrio e vale 2 centímetros. Está aqui, a altura H, 2 centímetros. H se refere à superfície inferior do êmbolo, tudo bem. Se mantidas as demais características do sistema, a temperatura passar a ser, então aqui a temperatura era de 30 graus Celsius, tá bom? Ele falou, mantidas as demais características, ele falou que a temperatura aqui dentro ficou assim, ó. Deixa eu desenhar já o êmbolo direto. Ele falou que a temperatura passou a ser de 60 graus Celsius, tá bom? 60, já vai logo, ó, mais 273, 333 Kelvin. Mais 273. Tudo bem? Tá ali. O valor de H variará aproximadamente, então vamos chamar aqui de H'. Ele quer saber quanto vale esse H', tudo bem? Então, ó, temperatura inicial, aí vem um ponto importante que me fez lembrar agora, olha só, aqui a temperatura em graus Celsius era 30, temperatura final 60. Aí você fala assim, caraca, a temperatura dobrou, vou botar que a temperatura dobrou, mas não, ela não dobrou, porque olha só, você sempre vai ter que passar para Kelvin. Então aqui, 303 e aqui 333, tá vendo? Você sempre vai ter que usar em Kelvin, não pode fazer a variação de temperatura em graus Celsius, a continha toda e no final passar para Kelvin, vai dar errado. Então, primeiro passo é botar para Kelvin antes de fazer a conta. Olha só, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, igual a pressão, volume e temperatura final. Tudo bem, vamos ver o que vai acontecer. Ele falou que de resto se manteve constante. Então, o que manteve constante aqui? A pressão. A pressão aqui dentro era P0 e ele falou que o resto manteve constante, então a pressão aqui vai continuar sendo P0. Então aqui, ó, a pressão vai continuar sendo a mesma. Estava no texto, beleza. Mas eu não posso dizer que o volume vai ser o mesmo, porque aqui, apesar de não saber o volume, o valor exato, eu sei que a altura aqui valia 2 centímetros e tinha uma área da base, ó. Tinha uma área aqui. Então, se eu quero saber o volume inicial, é a área da base vezes a altura, que valia 2. Depois que ele expandiu, ele vai ter um volume final, que é a área da base, vai continuar sendo A,
vai continuar sendo A, só que agora a altura é a galinha. Então, eu tenho um volume inicial, vou botar aqui, ó, 2A, divididos, temperatura inicial 303, igual, volume final, deixa eu botar assim, a galinha A, já que o volume disso aqui, desse cilindro, o volume do cilindro não é a área da base vezes a altura? Então, a área da base vezes a altura, A vezes a galinha, dividido pela temperatura final, 333. Eu posso cortar a área da base, porque é a mesma. Então, passando para cá, vai ficar assim. A galinha igual 2 vezes 333 divididos por 303. Então, a galinha é 666, 303. De novo, bem a cara do Enem. Na última linha tem que fazer uma continha. Então, 666 divididos por 303. 2,19 centímetros. Aí, ele queria saber o quê? Ele queria saber a altura final? Ele fala assim, o valor H final, né, valerá aproximadamente, e ele deu a porcentagem. Ele falou que valia 2, virou 2,19. E aí, como eu calculo a porcentagem desse aumento? Tá bom? Se era 2 e virou 2, vamos botar aqui, já que ele falou aproximadamente, a gente pode aproximar. 2,2 centímetros. Tá vendo? Se era 2 centímetros, quanto que é 10% disso? 0,2. É só andar com a vírgula. Isso aqui é 10% da altura. É só andar com a vírgula uma vez. Então, aqui, isso aqui não é 10%? Ó, certinho, ele aumentou 10%. Que é a letra B. Beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Beijo grande.